Complemento. Bom, agora, na verdade, uma resposta, mas um complemento ao vídeo anterior antes, e dizer que não, porque eu me lembro que quando eu fui atacado na questão da maternidade espiritual e abandono, eu não concordei com a questão da longa duração por causa do Novo Testamento, que é o que eu estava obedecendo até aquele momento. Eu relativizei na hipótese de ali período de média duração em que não houvesse dificuldades consideráveis para permanecer no ministério, e aí eu entendo que poderia estar errado no sentido que poderia haver uma situação muito fácil de resolver. E aí sim, eu acho que eu poderia estar errado. Eu poderia estar errado, sim. Mas aí eu poderia voltar depois e falar dos mandamentos quando eu me sentisse confortável com isso. Então, na verdade, nunca caracterizou abandono. Foi porque eu tinha medo, eu saí do ministério não por abandono de ninguém, eu saí do ministério porque eu tenho medo de ser atacado. Ah, você tem o dever de ficar a longa duração? Não, porque aplica o Novo Testamento. E vocês admitiram isso. Mesmo que vocês não tivessem admitido, aplica o Novo Testamento porque é fé individual. Eu tenho compromisso com a minha fé individual e não com a maternidade espiritual, que é conceito secundário nesse caso. O importante é obedecer a Deus e não ser mãe espiritual. O importante é obedecer a Deus. Ah, ser mãe espiritual não obedece a Deus? Não. Porque não é só a maternidade espiritual, que é um conceito metafórico, justamente que eu entendia como metafórico. Porque eu falava, não, eu tenho que obedecer a Deus antes. Mais importante que mãe. Então o que eu tenho que fazer? Sair por causa da mentira, porque mentira é pecado. Mentira é pecado segundo o Novo Testamento, maternidade espiritual é metafórica, o que para mim prova que eu entendi que maternidade espiritual era metafórica. Porque era uma coisa que eu não precisaria obedecer se eu tivesse a obrigação de sair do ministério, por qualquer motivo que fosse. Eu digo, em relação ao pecado dos outros. Então, eu discordo dessa premissa. Né? Então, tá errado. Vou fazer uma resposta ao Regis Tadeu, que um tempo atrás ele respondeu aí a questão do Bon Jovi, né? Então, só para deixar claro, eu tinha na questão eu não tinha relativizado a questão da longa duração em termos de risco para as pessoas, né? De que qualquer argumento que lance, mesmo que não tenha risco, é errado. Na longa duração, é que talvez na média, na curta, realmente, se não tiver muito risco, talvez eu esteja errado. Porque mesmo que o conceito seja errado, não tenha risco, mas tem que... e além disso, teria que ser de baixo risco, ou seja, já está errado colocar em risco as pessoas. E para mim, o critério ainda é que as pessoas têm que ser colocadas em baixo risco, vamos dizer assim. Se tiver que colocar em risco, tem que ser baixo. Já está errado colocar em risco, mas se for fazer, tem que ser baixo. É isso que eu quis dizer. De qualquer forma, eu aceitava a possibilidade que até média duração pudesse colocar as pessoas em risco. De período de média duração, durante esse período, e desde que fosse algo fácil de fazer, fosse algo fácil de resolver. Se não é fácil para mim, eu não posso ficar, porque mentira é pecado, segundo o Novo Testamento. Então esse é o critério. Poderia ser suscitada uma relativização? Poderia, mas com vários limites que eu estabeleci durante 2022, quando eu pensei sobre o tema. Então, em momento nenhum, eu relativizei esse negócio do Novo Testamento, não é. Maternidade espiritual não era dever, não em longa duração. Não em longa duração. Em média duração depende, curta duração depende. Em período de média e curta duração depende. Depende da situação, depende da facilidade dos desafios lançados. Em relação ao Bon Jovi, que o Regis Tadeu fez um comentário, eu não concordo. Eu fiz uma provocação sobre, não, deixa o Bon Jovi, qual o problema do Bon Jovi, qual o problema dele, ele faz lá a musiquinha dele, o pessoal curte a musiquinha dele. Então o Regis Tadeu ficou um pouco puto e falou assim, não, mas o problema do Bon Jovi não é... Não é que alguém faz problema do Bon Jovi, o problema do Bon Jovi é ele mesmo. Eu digo, é uma meia-verdade. Sim, eu concordo em parte. Eu concordo que o Bon Jovi pode ser um problema para ele mesmo em termos de arte. Às vezes ele não produz uma arte, de repente, boa para mais gente, porque por culpa dele mesmo. Ok, eu concordo com isso. Ele poderia fazer uma arte melhor, eu concordo com isso. Então o problema do Bon Jovi é o Bon Jovi. No entanto, eu acho que um pouco o Bon Jovi também é atrapalhado por críticas exageradas de outras pessoas, sejam críticos musicais ou não, que eventualmente exageram na crítica lançada contra a arte dele, mesmo posterior ao período de auge dele, posterior ao auge da carreira dele. Então, assim, eu acho que a culpa me parece que não é só dele. Talvez ele, de alguma forma, se incomode, vamos dizer assim, com o excesso de críticas ou o excesso de... ou de maldade, ou de intenção que ele acha ruim nessas críticas, o excesso de intenção ruim, o excesso de carregamento, vamos dizer assim, não nem maldade é uma palavra exagerada talvez, mas o excesso de carregamento nas críticas feitas contra ele e contra suas músicas. Então fica esse complemento aí, acho que é um mix aí de coisas, né? Acho que não é só simplesmente culpa aí do nosso glorioso Bon Jovi, e é isso aí, e valeu.